Então é interessante porque vamos falar de plantão psicológico para empresas, ou em empresas, a pessoas que ainda não fizeram plantão psicológico em empresas. Que bom. Bia, eu acho que está na hora de realmente, você já deu o start, foi uma excelente pergunta de início. Eu não sei se você quer que eu ainda fique por aqui um bocadinho ou não, mas essa... Pode ficar, Fê, pode ficar um pouquinho. A hora que eu começar a apresentar os slides, você, então, o Fernando vai sumir um pouquinho, vai ficar acompanhando vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar o conteúdo e nós vamos fazer um combinado, tá? Eu vou fazer a apresentação dos slides, preparei aqui um material bem legal para a gente bater um papo, vocês vão entender que hoje é uma aula, a gente fez em formato de aula, mas é um bate-papo que a gente quis trazer para mostrar algumas coisas que são importantes para vocês que têm interesse no assunto, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou responder perguntas durante a minha fala, até para poder cadenciar aqui todo o conteúdo que eu preparei, e o Fernando vai ficar atento lá às perguntas e vai marcando, e no final a gente responde tudo que vocês tiverem de dúvidas. Então, na hora que eu estiver falando, se surgir alguma dúvida, vocês já, por favor, coloquem aí a questão, que o Fernando vai marcando e depois ele direciona para que a gente possa responder todo mundo, tá? Combinado. Eu preparei um conteúdo aqui para 35, 40 minutos, para a gente poder refletir. Não adianta a gente só despejar conteúdos e a gente não poder fazer uma reflexão, já que o que a gente vai falar é de uma prática, então na prática precisa bastante de reflexão, e depois a gente vai abrir aí para perguntas que vocês possam ter, dúvidas que forem surgindo no começo, que queiram depois lá. Olá, Lu Mingotti, seja bem-vinda, é a nossa Lu, né? Então, deixa eu contar a primeira coisa aí para quem estava aí que está falando, quem é a nossa Kelly, nossa Lu, nossa Paulina, nossa Juliana, nossa Shirley, nosso Gênison, que mais? Nossa Silvia, que eu perguntei, e aí passou tão rápido que eu nem sei se ela respondeu se é ela ou não. Esses são psicólogos que já fazem parte da comunidade PPE, da comunidade de plantão psicológico em empresas. Todos eles estão terminando aí a formação naquilo que a gente chamou carinhosamente de turma piloto, e depois eles também podem... Na verdade, a gente tem surpresas aí nas próximas semanas, com certeza tem a ver com eles, e aí a gente vai contando, mas são pessoas que já conhecem, então, a metodologia. Sim, sou eu, é isso mesmo, a nossa Silvia. Que vai poder partilhar com vocês também um pouquinho dessa experiência, dessa vivência que eles estão tendo, que era uma vivência só nossa, só da Bia e do Fernando, e de prática só da Bia, só a Bia que sabia fazer plantão psicológico em empresas, o PPE, que é a nossa metodologia, e que hoje a gente está muito feliz de poder partilhar com esses profissionais aí fabulásticos que têm nos acompanhado. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu vou contar um pouquinho quem sou eu, quem é o Fernando. Quem já nos conhece, então, a Letéia também, enfim, eu vou acabar esquecendo de alguns nomes conforme for aparecendo, a gente vai falando. Quem já nos conhece, vou pedir permissão para me apresentar e para apresentar o Fernando para quem não nos conhece, e assim a gente vai seguindo, tá bom? Então, Fê, eu vou começar a apresentar aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu vou aonde, em slides, né? Pronúncia de Portugal, e vão ficar com a pronúncia que conhecem bem, a da Bia Santos. Eu estou por aqui e aparecerei daqui a pouco. Até já! Então, tá jóia. Eu vou começar a partilhar aqui, então, os slides, tá? Então, a aula de hoje é uma sequência, é a segunda de uma sequência de 5 aulas que a gente vai dar até o dia 16 de março. Nós demos uma aula na semana passada, essa aula foi aberta, a gente teve vários problemas técnicos para poder divulgar a aula no YouTube, no Instagram, então depois eu gravei a aula e nós disponibilizamos por uma semana e ficou disponível até hoje às 19 horas. E a gente falou então um pouquinho na semana passada sobre como nós, Bia e Fernando, através da nossa consultoria, estamos trabalhando com serviços de saúde emocional, com PPE, Plantão Psicológico em Empresas, nas empresas, tá? Hoje, o conteúdo é uma reflexão muito bacana para você que está aqui nesse momento pensando, o que é isso? Como que funciona? Isso vai ao encontro daquilo que eu já faço na empresa? Não vai ao encontro? E por que é um mercado exclusivo a psicólogos? Então, a nossa leitura sobre esse mercado é o que a gente quer partilhar, para que você, né, possa perceber e possa receber aí um chamado de repente, se não está atuando nessa área, começar a pensar nesse processo, tá? Então, a forma como eu produzi aqui todo o conteúdo é para que a gente possa perceber essa exclusividade. E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu e o Fernando falamos, eu vou até dar um tempinho, eu acabei não falando antes de começar, né, nos 10 minutos,
Sempre peguem papel e caneta. Peguem papel e caneta, porque com certeza vocês vão ter informações aí que são importantes de vocês tomarem nota, de vocês terem aí com vocês, caso atuar com empresas seja de fato aí um caminho que você quer, né, tá trabalhando. Então, papel e caneta, corre lá, 2 minutinhos. E nas aulas das próximas semanas já venho com papel e caneta, tá bom? Então, o plantão psicológico em empresas, o PPE, é um mercado exclusivo a psicólogos. Na verdade, antes de eu começar todo o processo, acho que vale a pena eu partilhar um pouco com vocês do que eu falei na aula passada, mas que eu vou falar de forma bem rápida hoje. Nós, Bia e Fernando, começamos esse trabalho em 2019, através da nossa consultoria, que eu vou contar daqui a pouquinho quem é. E lá a gente precisou começar a pesquisar, né, o que era plantão psicológico em empresas, já que era uma demanda de um cliente nosso bastante significativo. Ele pediu, então, um serviço e ele disse para mim na época, Bia, eu não quero nada parecido com psicoterapia. Então, essa era uma grande necessidade dele. Ele queria trabalhar a saúde emocional, ele queria trabalhar as emoções dentro da organização dele, com os funcionários, mas ele não queria nada que remetesse absolutamente nada à psicoterapia. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa muito ampla e nós não encontramos nada, eu sei que eu estou falando bastante nada, mas é para vocês perceberem mesmo isso, porque tem a ver com esse mercado exclusivo a psicólogos, que tivesse, né, alguma coisa ali que a gente pudesse, então, usar, né, praticar algum tipo de metodologia. Então, quando a gente desenhou a metodologia, o fato de não ter nada fez com que a gente percebesse também dessa exclusividade, né? E hoje o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, a nossa metodologia, ele só pode ser aplicado por um psicólogo formado com CRP ativo, tá? Mas esse mercado exclusivo a psicólogos que eu vou falar hoje não tem a ver só com o PPE, tem a ver com um mundo de oportunidade, com um mundo que emergiu já e que nós psicólogos, por termos, né, aprendido na faculdade, e eu não costumo dizer que está errado, enfim, a faculdade precisa ensinar sem abordagens e tudo mais, como a gente aprendeu muito sobre clínica, né, na faculdade, a gente acabou não olhando, não despertando esse olhar para a psicologia como ciência e a amplitude que a psicologia pode ter, né, dentro de diversas áreas, que não só dentro do contexto clínico, tá? Fernando, começou um som meio estranho aqui fora, acho que é um carro de som, se de repente estiver incomodando aí, você me avisa que eu vou precisar fechar uma porta, tá bom? Não, está tudo legal. Tudo tranquilo. Então, o que eu preparei para a gente ver aqui, foi até o que a gente anunciou aí ao longo da semana, nos e-mails, nos vídeos de chamada, no WhatsApp, no Telegram, enfim, todos os grupos que a gente tem aí tido vocês nos acompanhando. Então, a gente anunciou que a gente vai falar um pouquinho para entender esse mercado exclusivo sobre os efeitos da pandemia, né? Então, a pandemia com certeza estabeleceu que realmente a saúde mental, a saúde emocional é uma necessidade dentro das empresas e, portanto, um mercado altamente aí, né, grandioso, vamos colocar dessa forma, para que a gente possa atuar com PPE, Plantão Psicológico em Empresas. Vocês vão me ouvir falar bastante em PPE, Plantão Psicológico em Empresas. Quando eu falar dessa forma, eu estou falando da nossa metodologia, tá bom? Vamos falar também como que anda a saúde emocional das pessoas, né, dentro do mundo organizacional e como que elas estão aí trabalhando, né, nesse cenário. Como os impactos emocionais estão interferindo, aí aqui entendendo os resultados, nos resultados da empresa, né, das empresas de uma forma geral, e daí a gente está ouvindo eu falar muito sobre saúde mental e emocional dentro do ambiente de trabalho. A necessidade de projetos de saúde emocional nas empresas, já que esse é um mercado exclusivo a psicólogos. Por que psicólogos nas empresas e qual que é o nosso papel, né? E um último convite, que é o que você está esperando para atuar com empresas. A gente vai fazer esse convite, você vai entender por quê, tá? Então é por aí que a gente vai permear. Mas para começar esse cenário, como já vimos que tem a Fabiana, agora eu vou esquecer o nome dela, a Fernanda, aquela pessoa que é lá de Angola, que foi a primeira que falou com a gente. Também disse que é a primeira vez, tem muita gente que está chegando agora. Quem é a Bia e quem é o Fernando?
Não se assustem aí com o nome Obirici, é isso mesmo, meu nome é super diferente, o Bia veio no meio da minha vida para facilitar o processo, e eu me chamo Obirici, que é um nome indígena, que significa pingo d'água. Eu nunca tive problema com o meu nome, da minha vida toda, da minha vida escolar, naquela época não existia bullying, então era muito tranquilo, pelo contrário, as pessoas sempre gostaram do meu nome, mas quando eu fui trabalhar em empresas, acabou precisando facilitar para e-mails e para poder soletrar, e o meu apelido é Bia, alguém colocou um A e eu virei Bia Santos, né? Então, Bia Santos e Fernando Serra somos nós. Nós trabalhamos, né, no mundo corporativo há muitos anos. Eu atuei dentro de empresas, né, em recursos humanos por mais de 15 anos. Em consultoria a gente está há 7 anos, então eu tenho mais de 20 anos aí no mundo organizacional, desenvolvendo pessoas e passando por outros subsistemas de RH. Gigilene, isso, a Gigilene também comentou, né, que não nos conhecia. E o Fernando é um português, como vocês já viram, né, lá da cidade, linda e bela cidade do Porto. Já teve diversas empresas, foi CEO de grandes empresas, diretor de quase todas as áreas que a gente pode imaginar dentro de uma empresa. Eu brinco que o Fernando ele é multifacetado, né? Às vezes eu falo, uma vez a gente estava conversando, não sei o que eu fui falar, mas o mercado é beleza que fala, Fernando, não sei como chama, moda, sei lá. Eu falei, não, já trabalhei em passarela, não tem o que o Fernando já não tenha feito, cosmética, não tem o que o Fernando já não tenha feito. Então, o Fernando tem aí essa característica de estar à frente de grandes empresas, e em determinado momento da nossa vida a gente se encontrou, e há 7 anos, então, a gente tem uma consultoria que eu já vou contar um pouquinho. Juntos, a gente idealizou, então, essa consultoria, o projeto Psicólogos in Company, e essa metodologia que eu vou contar também para vocês. Quem somos nós, né, a Bia e o Fernando? Então, uma psicóloga, junto com um cara da área de tecnologia da informação, um lado muito emoção, o outro lado muito razão, precisávamos ir para as empresas, abrir uma consultoria. E nessa de abrir uma consultoria, junto com mais uma outra psicóloga, que é a Leteia, que tá aqui também, a gente começou a ser empreitada e nós criamos, então, a SM Factory, Successful Minds Factory, uma fábrica de mentes bem-sucedidas, que é a nossa consultoria no mundo empresarial. Então, quando vocês pensam em Bia e Fernando nas empresas, a gente não aparece como Psicólogos in Company, a gente aparece como SM Factory, com a nossa linda borboleta aí, roxa e verde. E a SM Factory, ela tem aí como costume, né, o início, o princípio de um novo relacionamento. Então, nós vamos para as empresas não para prestar serviços, nós vamos para as empresas para nos relacionar com as empresas, para que a gente possa cuidar de gente, cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. E a SM Factory começou, então, há 7 anos atrás, há 7 anos atrás é redundante, né? Há 7 anos, a trabalhar com o desenvolvimento de competências comportamentais e de comunicação. E desde 2019, com o pedido desse cliente, como eu contei há pouco, a gente entrou, então, no mercado de saúde emocional também, porque a saúde emocional impacta diretamente no comportamento, e o comportamento na saúde emocional, então a gente percebeu que realmente era um mercado que a gente podia estar ampliando. E em 2017, nós criamos, então, um projeto chamado Psicólogos in Company, que é esse que a gente chega nesse momento aqui com você, né? Que é um projeto onde nós apoiamos psicólogos que querem, como nós, atuar dentro das empresas, né? Levar serviços de saúde mental e saúde emocional para empresas. Nós começamos em 2017 apoiando alguns psicólogos, por isso que a Paulina colocou que está com a gente desde 2017. A gente ajudou a Paulina a pensar num grande projeto de saúde emocional. Lá em 2017, a Paulina já levava o portfólio dela para a Indaiatuba e região sobre serviços de plantão psicológico em empresas, né, Paulina? E a gente ajudou aí vários psicólogos a pensar em tudo isso. Então, a SM Factory, vou voltar aqui um pouquinho, é a nossa marca quando a gente vai vender PPE, plantão psicológico em empresas, nas empresas. E Psicólogos in Company é a nossa marca para conversar com você, psicólogo, que quer trabalhar com empresas, tá? Então, esses somos nós, e hoje nós estamos aqui, então, para falar, né, efetivamente sobre esse mercado exclusivo. Então, não tem como nesse momento, né, dia 23 de fevereiro de 2021, quase um ano de pandemia, né, de coronavírus, a gente está vivendo nesse momento, não é mais assistir a história ou aprender a história, é viver a história.
falar de plantão psicológico em empresas tem que falar sobre esses efeitos todos da pandemia. Só que para começar a perceber esse mercado exclusivo, é importante que a gente volte um pouquinho no tempo e que a gente pense um pouquinho antes da pandemia. E olha que interessante, a gente já tinha antes da pandemia alguns dados aí sobre saúde mental, sobre saúde emocional. A gente fala nas empresas saúde emocional, então eu vou me habituar a falar aqui saúde emocional só para vocês poderem entender, tá? E vocês já vão perceber por que a gente também fala saúde emocional e não saúde mental. Então, antes da pandemia, a gente já tinha ali, né, dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que 9,3% da população mundial estava sofrendo de ansiedade. Então, já era um dado ali bastante interessante. A Talensis é um órgão de pesquisa, né, mundial, que traz aí também uma série de informações. Ela trazia, antes da pandemia, que 49% dos trabalhadores já tinham tido algum tipo de crise de ansiedade. Então, além de sofrer de ansiedade, aparecia também um número bastante considerável de crises de ansiedade. 32% dos trabalhadores já sofriam lá com os efeitos do estresse. Isso foi a ISMA, né, aqui no Brasil, que divulgou esse dado na época, tá? E um dos primeiros sinais era a síndrome de burnout, né? Então, aparecia ali de uma forma bastante exagerada. 20% dos funcionários ativos estavam sob forte pressão emocional, também é um dado do ISMA. E 86% dos brasileiros sofriam com algum tipo de transtorno mental, era um dado da Organização Mundial da Saúde. Olha que interessante, antes da pandemia, essas informações, elas estavam no nosso portfólio, aliás, ainda estão, mas hoje apresentadas de um jeito diferente, e embaixo dessas informações a gente colocava assim, quantos destes números estão dentro da sua empresa? E isso já fazia com que as empresas começassem a falar, olha, eu quero saber mais, eu quero conversar mais com vocês a esse respeito, tá? Então, esse era um cenário que a gente tinha lá e que já vinha mostrando o que a gente chamava naquela época do mercado emergente, ou seja, começava a se falar mais sobre a saúde mental e emocional do funcionário e o quanto que isso impactava na produtividade, e a gente já vai ver números aí bastante interessantes a respeito disso. E que já, né, demonstrava aí que algumas empresas já tinham esse olhar para essa questão. Foi aí que a gente percebeu que, por ser um mercado emergente, a gente queria, de fato, estar nesse mercado, e também porque isso está muito diretamente ligado com a questão, efetivamente, da produtividade, né, das empresas e do comportamento, que é aquilo que a SM Factory é especializada. Antes da pandemia, a gente tinha um dado muito interessante, que inclusive esses dois dados estão nesse e-book que a gente partilha. Se vocês entrarem no nosso site, vocês conseguem baixar esse e-book. Fernando, só me confirma se é verdade isso, se eu falei alguma besteira agora. Não, se entrarem no nosso site, conseguem sim. Isso, então o nosso site é www.psicologosemcompany.com.br. Vocês conseguem baixar esse e-book aqui, que eu fiz questão de imprimir, porque tem alguns dados que eu quero trabalhar com vocês. Então, isso aqui não é um e-book da Bia e do Fernando, na verdade, é um artigo da Organização Mundial da Saúde, né, que fala um pouquinho sobre a saúde mental no local do trabalho. E por que eu estou trazendo essas informações aqui para você? Porque isso vai ser fundamental para você perceber como que foi emergindo e agora realmente é um mercado exclusivo para psicólogos, tá? Então, lá, aqui no e-book, eles já falavam o seguinte, que depressão e ansiedade têm importantes repercussões econômicas. Estipulou-se que elas custam anualmente à economia mundial 1 bilhão em perda de produtividade. Então, quer dizer, a questão da saúde mental e da saúde emocional já estava afetando em termos de produtividade, ou seja, da capacidade da pessoa produzir, né, realizar o seu trabalho, 1 bilhão de dólares. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. E eles também começaram a mostrar, na verdade, nos Estados Unidos existem pesquisas muito fortes a esse respeito. Então, tem um órgão lá que trabalha muito fortemente essa questão da saúde mental e da saúde emocional, né? Então, eles começaram a pesquisar e eles perceberam que para cada $1 investido na extensão de tratamento de transtornos mentais frequentes, era obtido um rendimento de $4 para melhorar a saúde e a produtividade. Então, isso lá antes da pandemia já mostrava que existia uma necessidade das empresas, das organizações, efetivamente começarem a olhar
né, para a saúde mental dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, e com isso poderem perceber que, né, se o funcionário não estiver bem, se o funcionário não estiver saudável, não é só fisicamente, mas também emocionalmente, ele não vai conseguir produzir aquilo que é necessário produzir. Ok, chegou março, né, porque até então a China já estava lá em 2019 passando por tudo que precisava se passar em termos de Covid, mas enfim, a gente, no mundo, na verdade, no restante do mundo, acabou não olhando para isso como devia, e em março, então, aqui no Brasil, a gente se deparou literalmente, né, com um momento nunca vivido na história, na nossa história de vida pessoal, e a gente começou, então, a viver essa questão de parou tudo, fecha tudo, não se trabalha mais num local onde eu saio e volto todos os dias, eu tenho que ficar em casa, múltiplos papéis para serem executados por homens, por mulheres, por crianças, enfim, uma série de coisas acabou, né, acontecendo, e a gente foi percebendo, então, essa questão impactando aí. Então, lá em março e abril de 2020, um estudo realizado pela, né, Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, entre os dias 20 de março e 20 de abril, com 1.400 pessoas pelo Brasil, e que foi divulgada na revista científica The Lancet, revelou que os casos de ansiedade e estresse dobraram desde o início desse ciclo, enquanto os de depressão aumentaram em 90%. Nesse momento, eu me lembro que eu e o Fernando sentamos, e aí o Fernando falou assim, Bia, aquilo que a gente chamava de emergente não é mais emergente, ele já explodiu, ele está aí. Então, agora, literalmente, as empresas vão precisar começar a olhar, ainda não se sabe como, nem quando, nem de que jeito, mas elas vão precisar começar a olhar para que, né, como as coisas estão acontecendo, de que forma as coisas estão acontecendo, porque os funcionários vão adoecer e as coisas vão ficar muito exageradas. E a gente já vai ver por quê, tá? Eu trouxe aqui para vocês perceberem o que foi que aconteceu, né, com a gente, com todos nós, para que, né, a gente percebesse aí que o mercado já não estava mais emergindo. Eu me recordo que lá no primeiro mês, a Fátima Macedo, que é a CEO da Mental Clean, né, que é uma grande empresa, na verdade, hoje considerada a maior empresa que trabalha a questão da saúde mental dos funcionários, né, de trabalhadores, eu me lembro que ela comentou numa live que ela fez, que, na verdade, não foi numa live, foi numa reportagem que ela deu para uma revista que eu não me lembro agora, acho que foi a HSM, e ela disse, né, que já estava comprovado que as questões de trabalho de saúde mental e saúde emocional nas empresas tinham se tornado a segunda maior pauta a ser discutida pelas diretorias, pelos comitês diretivos. A primeira pauta era como que a gente ia sobreviver, né, a questão financeira, como que a empresa sobrevive a tudo aquilo que estava acontecendo, e a segunda é como que a gente mantém essas pessoas com condições mentais para poder continuar produzindo, e com isso a gente não ter grandes problemas. Então, foi um ponto aí bastante importante, né, dentro desse cenário. Isso foi tão gritante na época que esse dado que eu trouxe aqui também da Organização Mundial da Saúde, que foi de junho de 2020, ele trouxe dados aí bem significativos. Eu tirei isso da VCRA de junho de 2020. Então, diz aí, né, embora a minha fotinha esteja em cima, o Fernando tirou para a gente. Legal, obrigada, Fê. Diz assim, que um relatório divulgado pela OMS alerta para os riscos de um aumento considerável de pessoas com problemas de saúde mental nos próximos meses. A agência recomenda aos governos o fortalecimento dos serviços de saúde por meio de mais investimentos no setor. E aí, né, o Tedros, que é o diretor-geral da OMS, ele diz que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Então, em junho, a gente já tinha ali isso afetando de uma forma mundial muito séria. E o isolamento social, o medo de contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e muitas vezes pelo emprego. Então, teve instabilidade, vocês devem ter conhecido pessoas, né, que perderam os empregos, pessoas que as empresas tiveram que reduzir salário para não demitir. Então, o caos do medo se instalado ali, e de fato a gente já não tinha mais uma questão para trabalhar educação, alguma coisa assim, e efetivamente a gente tinha que trabalhar ali burnout, porque teve muito e está tendo ainda, as pessoas em casa passaram a trabalhar muito mais, ansiedade, pânico, todas essas questões acontecendo, tá? E a gente foi caminhando, então, e nesse momento eu quero parar para fazer uma reflexão com você. Muito pouca atuação do psicólogo dentro da empresa, do psicólogo levando serviços de saúde mental, de saúde emocional, do psicólogo propondo mudanças. Muitas coisas aconteceram e a gente pôde acompanhar,
com profissionais de outras áreas, pensando e até avaliando como uma oportunidade de negócios, vamos falar de saúde mental e saúde emocional. Na reportagem de 14 de fevereiro da Folha de São Paulo, aparece aí, né, uma empresa que diz, né, na verdade, olha só que interessante, ele é uma startup de bem-estar e saúde, olha que interessante, mas o fundador não é um psicólogo, né, então ele fala como que aumentaram essas demandas, ele traz essa informação na Folha do último dia 14, contando como que foi isso, né, e que a empresa registrou um crescimento de 20%, e entrada de pelo menos um cliente por semana. Então, quer dizer, aquelas pessoas que começaram a se preparar para trabalhar com os serviços de saúde mental e saúde emocional passaram a ter. Por isso que a SM Factory começou a receber demandas. A gente começou a receber muitas demandas. Algumas demandas de intervenção, e aí não é a nossa expertise. A gente trabalha com um produto, com uma metodologia que leva a questão do manejo das emoções, mas a gente conversou com muitas empresas, a gente enviou propostas para muitas empresas, algumas a gente direcionou para empresas que a gente já sabia que atenderia aquilo que ela estava precisando, mas de fato é uma demanda muito grande. Até hoje, gente, nós não fazemos nenhum tipo de trabalho de prospecção, e nós continuamos vendendo serviços de saúde emocional para as empresas, não só o plantão psicológico em empresas, mas todos os demais serviços que estão no nosso portfólio. Então, a demanda ela acaba chegando para a gente justamente por não ter psicólogos preparados para trabalhar com empresas e para entender o mundo corporativo, né? Então, a gente já tinha lá em junho de 2020 todo esse caos aí instalado e estabelecido. Como anda, então, a saúde emocional das pessoas nesse cenário, tá? Então, assim, o que aconteceu foi que a pandemia fez com que a gente estabelecesse mundialmente, de uma forma muito intensa, e sem ter aquela coisa de que vem por um tempo e depois, de repente, passa, a emoção medo. Então, nós passamos a ter medo, né? E o medo do quê? O medo de ser infectado, o medo da crise financeira representada, né, pela recessão, desemprego, o isolamento em si, sem nenhum tipo de interação com as famílias, com os amigos, sem poder fazer nenhum tipo de viagem, o medo sobre quanto tempo isso vai durar. E aí, em SM Factory, por exemplo, nós nunca vendemos tanta palestra, né, Fernando, como nós vendemos palestras para trabalhar o manejo da emoção medo dentro das empresas. Rodas de conversas de como que a gente ajuda os funcionários que estão ali, né, vivendo papéis diversos. Primeiro foi um medo gigante de tudo isso, aí depois o medo eu vou ficar em casa, vou ser mandado embora, depois o medo de dar conta de vários papéis dentro de casa. Agora eles estão vivendo o medo de retornar para o ambiente de trabalho, ou seja, o medo está aí. Então, como que anda a saúde emocional das pessoas? A saúde emocional das pessoas está abalada porque a gente está convivendo diariamente com essa emoção. E essa emoção é uma emoção altamente desagradável, uma emoção que causa na gente muito mal-estar e muita insegurança e que vai desencadeando aí uma série de outras questões. Na metodologia PPE, Plantão Psicológico em Empresas, a gente trabalha efetivamente, né, com o manejo das emoções. Durante 7 encontros, a gente apoia o funcionário a olhar para essa emoção, a olhar para a emoção que está pegando para ele naquele momento em que a empresa abre a possibilidade dele participar do programa, e a gente monta com ele um plano de ação para que ele possa aprender a manejar. Então, mesmo que ele esteja passando por alguma situação mais delicada, ou de ordem patológica, ele vai sair dali com uma ferramenta para aprender a manejar aquilo, e a gente não entra no processo, né, terapêutico. Então, o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, não é psicoterapia. Em hipótese alguma, a gente trabalha aspectos psicoterápicos. Mas a gente conseguiu, antes da pandemia, eu quero reforçar isso, né, porque a metodologia foi desenvolvida antes da pandemia, sem querer, e aí se a gente for usar o Jung, a sincronicidade acabou acontecendo, né, desenvolver um método onde a gente pode falar de uma forma que é muito bem aceita pelas empresas e também muito bem aceita pelos funcionários, porque ele consegue, de fato, manejar as emoções e, ao mesmo tempo, não se expor, não sentir que ele está sendo analisado, perceber que ele tem ali, né, um sentir que muitas vezes, ao longo da vida dele, não foi olhado. E que agora, nesse momento, é importante que a gente olhe para isso. Então, a saúde emocional das pessoas, ela está altamente abalada. Como que nós, nesse mercado exclusivo, né, nos colocamos à disposição dessas empresas que nos contratam
para que elas possam também, né, além de trabalhar a saúde mental e emocional dos seus funcionários, também conseguir voltar a ter produtividade. E, gente, isso não é antagônico. Se você está achando, mas a gente vai ficar ali só olhando para a empresa, não, a gente tem que olhar para todo mundo, porque se a empresa não se manter no mercado, a gente vai ter uma crise econômica, uma crise financeira, isso vai ser pior, e as emoções vão ser mais abaladas. Então, a gente está literalmente no meio de uma, como que eu posso colocar para você, de uma engrenagem, onde tudo se encaixa, e talvez pela primeira vez nós, psicólogos, precisamos perceber que nós precisamos ser uma das chavinhas dessa engrenagem para fazer com que as coisas efetivamente aconteçam. E se nós não estamos à disposição, pessoas com formações em outras áreas vão criar empresas, vão nos contratar, vão pagar ali um valor que não necessariamente é o valor que a gente tem, justamente porque a gente não percebe esse mercado exclusivo para a gente. Então, esse despertar eu acho que é muito importante. E trazer esse panorama de antes pandemia, durante pandemia e o momento atual vai ser fundamental para você perceber que pode ser muito mais fácil do que você imagina trabalhar com todas essas questões, tá? Então, vamos olhar para isso. A gente também, né, começou a olhar, o Fernando gosta de fazer pesquisas, e isso é muito importante para a gente perceber o que está acontecendo com as empresas, e o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, né, já trouxe aí essas questões de saúde mental. Então, a gente percebe aí que mudou muitas coisas, né? Esse é um gráfico que eu tirei do Fórum Econômico Mundial, tá? E foi a Ipsos que fez, e que traz aí como que foi o sentir, né? Quer dizer, o que mudou para os trabalhadores com o coronavírus, mas mudou muito em função do sentir. Então, de baixo para cima, eles sentiram-se mais ansiosos, vivenciaram estresse por mudança, né, de trabalho com a vida pessoal, tiveram que trabalhar de casa, então um novo cenário, uma série de coisas acontecendo, dificuldade, faltou um D ali, em trabalhar em casa devido à inadequação do local, né, não tem um local apropriado para isso, se sentindo sozinho. Aliás, eu coloquei de quando a pesquisa saiu, mas se a gente for olhar agora, quando a gente continua fazendo o PP nesse momento, esse sentir ainda está presente, tá? Querem produtividade, que eu já falei, trabalhar em horários não convencionais, então, assim, nos plantões, quando a gente está conversando, a pessoa fala, estou trabalhando muito mais, eu acordo muito mais cedo, vou dormir muito mais tarde. Tiveram estresse dentro de casa, né? Uma série de papéis acumulados, criança, marido, esposa, pai, cachorro, tudo no mesmo lugar. Todos os papéis sociais sendo vivenciados no mesmo lugar, né? Teve pessoas que também reduziram a quantidade de horas de trabalho, né? Porque também sentiram dificuldades. Aumentaram as horas de trabalho, aí já foi um número menor, e pegaram licença desde o início da pandemia e deixaram o trabalho. Então, como que anda a saúde emocional das pessoas que estão lá dentro das empresas? São essas mesmas pessoas. Então, a gente está vivenciando tudo isso. E aí, cadê? Né? Cadê o profissional mais bem qualificado para olhar para isso e para me ajudar, sem ser em contexto psicoterápico, sem literalmente, né, colocar de uma forma onde a gente vai estar deixando de cumprir o código do profissional psicólogo, código de ética do profissional psicólogo. Então, esses programas começaram a serem solicitados. E, literalmente, né, essa exclusividade, a gente não está se apropriando dela. Então, como os impactos emocionais interferem nos resultados da empresa? Eu escuto muito de psicólogos, e se é a primeira vez que você está nos ouvindo, guarde bastante essa informação e talvez você até pense dessa forma. A gente escuta muito assim, e quando eu falo a gente escuta, deixa eu contar uma coisa que é importante. Eu falei muito isso durante muitos anos dentro das empresas, né? Então, o nosso olhar é sempre assim, a empresa é mercenária, a empresa não pensa em pessoas, a empresa pensa só em resultado. E é verdade, isso é fato, ninguém está negando. Só que a história, o que a gente vem vivenciando, e infelizmente a pandemia, e eu volto a ressaltar, antes da pandemia a gente já vinha trabalhando com isso, estão mostrando para a empresa que, assim, o Fernando fala muito isso, o Fernando fala uma coisa que é fundamental, que inclusive está numa live nossa lá no GTV, que eu vou pegar depois aqui para vocês no finalzinho, vou olhar lá de qual dia que é, e se você quiser ir lá e assistir a reprise, vale muito a pena, de uma leitura do Fernando, uma análise de mercado do Fernando, que a gente está vivendo um novo paradigma,
que é o paradigma de que assim, as empresas perceberam efetivamente que a grande questão para que elas tenham sucesso não é só a questão social. A questão social é um dos fatores que impacta, mas se as pessoas não estiverem... não é só a questão econômica, perdão, não é só a questão econômica, mas também se as pessoas não estiverem bem para que consigam trabalhar, para que consigam produzir, e esse bem não é só fisicamente, também é emocionalmente, a gente não vai conseguir, né, fazer com que a empresa cresça, com que a empresa se desenvolva. Então, como que isso interfere? Bia, Fernando, eu quero trabalhar com plantão psicológico em empresas, com o PPE. Como que eu discurso? Opa, Bia, agora travou aí. A Bia desapareceu do ar para mim, verdade? Conta aí no chat, por favor, se ela desapareceu ou não. A Jussara está aqui a fazer uma pergunta, eu vou aproveitar para responder. Bia, dentro da psicologia, o PPS se encaixa mais em aconselhamento psicológico ou em apoio psicológico? Já que não é psicoterapia, Ora, a Bia está-me ligando, ela deve ter caído mesmo. Só um instantinho, vamos ver. A última coisa que eu imaginava era que seria eu que iria acabar por aqui. Bia, você está aí de volta? Não, caiu mesmo. Gente, então é isso, aquilo que a Bia estava a dizer, olha que interessante, tem a ver exatamente com esta questão, a questão das empresas, e estava a falar daquilo que eu já tinha falado anteriormente, há tempos atrás. As empresas tomaram efetivamente essa consciência de que se uma máquina avaria, chama-se alguém para consertar a máquina, e mesmo assim é um problema económico grave. A máquina avariou, deixou de produzir durante algum tempo. A verdade é que durante vários anos, muitos anos, décadas, muitos empresários olharam para as pessoas como sendo facilmente substituíveis. Aquilo que esta pandemia veio trazer é algo absolutamente novo, é uma novidade. É que as máquinas avariaram ou começam a avariar muitas ao mesmo tempo. As pessoas começam efetivamente a avariar, e quando um empresário começa a perceber que em vários departamentos tem falhas de pessoal, porque as pessoas estão exatamente com este stress, com esta ansiedade, com esta depressão, com dados incríveis de duplicação de pessoas a ficarem cada vez mais doentes, é assim, efetivamente, que o empresário muda esse paradigma. Ou seja, agora não é o homem, não é o funcionário que é facilmente substituível, porque não é são muitos trabalhadores que não se conseguem substituir e por isso fazem falta, e por isso chegaram à conclusão fácil de que a coisa mais importante, bem mais valioso que a empresa tem, o ativo mais valioso que a empresa tem é o ser humano, são os seus funcionários. Era isso que a Bia estava a falar há pouquinho, então ainda bem que a Bia voltou. Ufa, que eu gosto muito de falar destas coisas, mas gosto muito mais de ouvir a Bia, viu? Então tá bom, eu preciso retomar alguma coisa? Não, exatamente onde é. Então tá jóia. Então, a gente, na verdade, eu continuei aqui, só que eu não percebi que eu tinha caído, né? Então, tá tudo bem. Que bom que tem o Fernando aí para dar suporte pra gente. A gente começou, né? Quando a gente quer trabalhar com isso, é importante que a gente perceba, como o Fernando estava falando, né, que as empresas estão sofrendo. Então, nesse discurso, quando o psicólogo vai levar, né, os serviços de plantão psicológico em empresas, é importante ele também mostrar para a empresa que as questões de saúde emocional interferem, como o Fernando estava falando, e aí foi bacana que ele trouxe a fala dele, da forma como ele coloca, né, que é justamente isso. Os funcionários é o maior ativo que as empresas têm, então eles precisam estar bem. Mas esses impactos emocionais interferem em turnover. O que é esse palavrão para você que, de repente, nunca trabalhou em RH? É um índice que a empresa tem para entender, né, quanto que está entrando e saindo funcionários, qual que é a rotatividade que ela tem. Então, se uma empresa contrata muito, mas ao mesmo tempo ela demite muito, ela perde muito em produtividade, porque ela está muito tempo treinando, capacitando, e as pessoas não ficam, tá? Então, a pessoa não estar bem, automaticamente interfere no turnover. E nos últimos tempos, se a gente for olhar lá os dados, né, da Previdência Social, isso tem interferido em afastamentos. Tá? Também os impactos emocionais interferem em absenteísmo. Eu mostrei há pouco a questão
dos dados lá do Fórum Econômico Mundial, onde eles estavam trazendo, né, o quanto que uma série de questões emocionais fizeram com que as pessoas ou trabalhassem mais ou trabalhassem menos. Então, as pessoas que trabalharam menos, elas impactaram no absenteísmo, né, nas faltas, nos atrasos, ou seja, aqui até abre aí uma outra margem que a empresa não consegue mensurar, que é o tempo que a pessoa está em casa e que ela efetivamente não está produzindo, né? Ou o contrário, ela está em casa e ela está produzindo mais do que ela deveria, tá? E como consequência, isso faz com que a produtividade baixe. Lógico que os impactos emocionais estão relacionados com aquilo que começa no estresse e que pode caminhar por outros lugares, né? Por ansiedade, por depressão, por burnout, pânico, crises de ATM, que são as crises aqui, né, da nossa mandíbula. Tem muitas pessoas que estão sofrendo muito, e quando a gente vai avaliar, tem relação com a questão emocional, né? E também a síndrome do intestino irritável, que eu coloquei como SI. Então, são questões emocionais que acabam aparecendo muito, além de outras coisas. E isso ocasiona, né, para as empresas aí problemas de afastamento de funcionários por acidente de trabalho, que é considerado como se fosse acidente de trabalho. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque é um mercado que está lá, que é exclusivo para nós, que tem impactos, mas que o psicólogo ainda está olhando muito para a questão de só o viés clínico, só a clínica, e como que eu levo a clínica para dentro das empresas. Na turma 1, quando a gente começou a contar um pouquinho da nossa experiência, a falar um pouco, eu me lembro que a Hitomi, que é uma aluna que está conosco, ela mandou um e-mail para o Fernando, agradecendo um dos conteúdos, mandou um e-mail para o Fernando, não, gente, mandou um e-mail para nós. É que o Fernando é quem responde os e-mails. A gente tem uma divisão de tarefas. Eu normalmente respondo as redes sociais e o Fernando responde os e-mails. Então, me desculpem aí que agora eu cometi um ato falho, né, Fê? É o Fernando que responde, mas mandou um e-mail para nós. E a Hitomi falava assim, eu sou uma psicóloga clínica, eu não sei como que eu faço esse processo, porque eu estou muito dentro da clínica. E uma das coisas que o Fernando falou para a Hitomi foi assim, Hitomi, a clínica não deve ser feita dentro das empresas, mas muitas coisas da clínica servem para projetos dentro de empresas. Não sei se foi isso exatamente, Fê, se você quiser entrar e de repente falar como que foi, mas foi isso, eu disse. E foi muito interessante, porque quando a Hitomi entrou na turma 1, né, na turma piloto, a gente conversando depois, ela falou, nossa, Fernanda, isso fez muito sentido para mim. Eu não vou fazer clínica dentro das empresas, mas tem uma série de coisas da clínica que pode ser adaptado e que faz todo sentido da gente trabalhar a saúde mental e a saúde emocional dos funcionários. Então, esses impactos emocionais acabam interferindo nos resultados da empresa, por isso o mercado é exclusivo, porque por mais que apareçam outros projetos, e normalmente pessoas que criam aí empresas de saúde mental, saúde emocional, vai buscar quem? O psicólogo, né? Vai contratar o psicólogo para que o psicólogo possa estar lá dentro das empresas, trabalhando aí com essas novas formas de atuação dentro da área de saúde mental e saúde emocional. Com isso, começou a surgir, então, a necessidade de projetos de saúde emocional. E olha que interessante, se vocês lembrarem, aqui no meu e-book, que eu mostrei para vocês agora há pouco, no meu e-book, porque é o meu que está aqui, né, mas não o meu e do Fernando, eu disse lá, antes da pandemia, que a ONU colocou, eu vou até ler daqui para não ler aí, né, que era 1 bilhão de perda em produtividade. Aí hoje, a nossa querida Paula Neri, que é uma aluna da turma, partilhou lá na comunidade PPE, uma reportagem que saiu essa semana na Você RH. E aí é que nessa reportagem da Você RH, olha que interessante, essa mesma informação já atualizada pós-pandemia, tá aqui, ó, chama Divã Corporativa essa reportagem, tá nesse parágrafo que vocês não vão conseguir ver, tá bem mais clarinho, então o parágrafo tá em azul, e diz que a depressão e a ansiedade já não custam mais 1 bilhão, em um ano, menos de um ano, elas custam 1 trilhão em perda de produtividade. Então, se você acredita que as empresas ainda não estão com esse olhar para a saúde mental e saúde emocional, é porque provavelmente você está vivendo o velho paradigma. E também tem uma questão que é muito importante. Existem, sim, empresas que ainda não estão olhando para isso, com toda certeza, mas já passa a ser uma nova realidade, né? Essa necessidade da gente ter projetos lá dentro. E na reportagem da Folha,
que foi do dia 14 de fevereiro, eles trazem aqui uma série de empresas que já estão pensando, Johnson & Johnson, Votorantim, a Vale, tem uma outra, BDO, uma série de empresas que já estão lá implementando. E tanto na reportagem da Folha, como nessa reportagem da Você RH de hoje, então, a Folha de São Paulo, como a reportagem da Você RH dessa semana, desse mês, fala da necessidade de desenvolver habilidades nos líderes. Os líderes precisam aprender a lidar com a saúde mental e a saúde emocional dos seus funcionários. E aí, o Garen Staglin, acho que é isso, o Fernando me falou, e eu não vou saber falar de novo. Fê, fala aí que você fala melhor o inglês, senão eu vou matar o inglês do cara. Foi perfeitíssimo, Staglin, e não sei se ele é inglês. Então tá bom, obrigada, Fê. O Garen Staglin, que é um grande estudioso de saúde mental, e ele tem aí um instituto muito grande, conhecido mundialmente, ele disse no Fórum Econômico Mundial: acho que agora está claro e todos entendem que é a coisa certa a fazer, dar atenção à questão da saúde emocional nas empresas, e agora conseguimos provar que isso é também bom para os negócios. Olha que interessante. A gente precisou viver toda essa movimentação para que isso fosse despertado. Então, tem sim a necessidade de muitos projetos de saúde emocional acontecerem dentro das empresas. E aqui na Você RH, tem também um outro dado que eu achei muito interessante de partilhar com vocês, que eles falam que 60% dos trabalhadores nunca falaram sobre questões emocionais e mentais com as pessoas do trabalho. Olha que interessante, né? Por isso que quando a gente chega com o PPE lá, quando a gente tem feito rodas de conversa, e isso a gente tem percebido em grandes empresas, a gente já está por grandes empresas, que a gente faz uma palestra de manejo de emoções, uma palestra de 1 hora de manejo de emoções, faz muito sentido para as pessoas que estão lá dentro, porque é um espaço que não existia para falar sobre isso. E agora a gente tem essa possibilidade. Porém, nós psicólogos não estamos fazendo uso dessa exclusividade, né, dessa necessidade aí exclusiva. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que não sou eu que responder, então, que vou responder. Você pode responder, inclusive você pode colocar aí no chat. Por que o psicólogo nas empresas, então? Se tudo isso está acontecendo, todos esses dados de pesquisa que eu procurei trazer, os mais fresquinhos possíveis para você, estão aí evidenciando por que o psicólogo nas empresas. Fê, me conta aí, porque por enquanto eu não vou olhar no chat a resposta dessas perguntas, tá? Porque você precisa atuar como agente de mudança, né, nesse processo. E o que pode acontecer, o que aconteceu com a gente lá em 2019, mas como que eu começo esse processo de agente de mudança? Que jeito, que método? Hoje, por exemplo, uma pessoa me perguntou assim no Instagram: Bia, uma empresa me chamou para fazer o plantão psicológico lá, me pediu uma proposta, mas eu não sei quanto cobrar. E eu respondi para ela assim: eu também não sei quanto que você deve cobrar, porque eu não sei o que você está chamando de plantão psicológico em empresas. Na nossa metodologia, a gente cobra de uma determinada maneira, porque existe um raciocínio para que isso seja cobrado. E nós também estamos aprendendo, porque agora que a gente está de uma forma mais efetiva, mas o que a gente cobra, as empresas pagam, as empresas têm pago tranquilamente, e a gente tem sido muito bem remunerado por isso. Então, a gente precisa entender, né, que nós somos agentes de mudanças, mas eu não sei por onde começar. Então, por isso, por falta de não ter uma metodologia, que a gente desenvolveu o PPE, o Plantão Psicológico em Empresas. Porque aí eu posso começar por uma coisa que já foi comprovada, já teve resultados, que tem outros psicólogos fazendo, e que vai me dar um começo, meio e fim, para que eu possa efetivamente ajudar aquela empresa e aquele funcionário a lidar melhor com a sua saúde emocional, a poder, né, produzir melhor, a sentir menos insegurança, a manejar melhor esse medo, para que ele possa conviver aí com esse momento que a gente está vivendo e com os próximos que vão vir, que a gente sabe que vai ser sempre desafiador nesse mundo altamente, né, rápido, cheio de mudanças e que as coisas acabam acontecendo. Nesse sentido, eu quero fazer um convite muito especial para você que está aqui e pedir para você estender esse convite para os psicólogos que você conhece. Nós vamos, né, fazer mais 3 aulas, tá? Na próxima aula, a gente vai contar o que é o PPE, o Plantão Psicológico em Empresas, também na terça-feira, dia 2, sempre às 21 horas, sempre aqui em ambiente fechado. Então, se você não fez as inscrições para as próximas aulas,
Eu sugiro que você baixe o e-book, se você ainda não baixou do plantão psicológico da OMS, lá no nosso site. Fernando, se tiver alguma outra instrução, você me fala. E venha fazer parte da nossa lista VIP de e-mails. Quem está lá na nossa lista VIP de e-mails também está recebendo um conteúdo por dia até o dia 23 de março. A gente está fazendo todo esse processo e você vai entender. Depois a gente vai falar do porquê o psicólogo precisa atuar nas empresas, que é parecido com o que a gente está falando agora, mas de uma forma mais enfática, a gente vai mostrar aí a importância dessa atuação. E no dia 16 de março a gente vai falar como conduzir o plantão psicológico em empresas, que vai ser quando a gente vai fazer no final da aula a abertura das inscrições para a turma 2. Qual que é a nossa orientação? A gente orientou isso lá na turma piloto, as meninas e o Gerenson podem colocar aí, por favor, porque foi isso mesmo que a gente falou, que mesmo que você não queira fazer parte, eu não quero comprar a metodologia, eu não quero ser uma facilitadora, eu não quero fazer o curso, mas você tem interesse no assunto, eu tenho certeza que a gente vai agregar de alguma forma para você com as informações que a gente tem. Por quê? Porque não existe nada no mercado que fale sobre plantão psicológico em empresas. E plantão psicológico em empresas é algo que a gente precisa cuidar bastante. E na aula da semana que vem eu vou falar por que a gente precisa cuidar, porque não é só o psicólogo e a pessoa, é o psicólogo, a pessoa e a empresa. Então, na semana que vem a gente vai contar um pouquinho sobre essa questão, sobre a questão de contrato, sobre processos que a gente pode estar recebendo. Então, isso tudo a gente vai conversar na aula da semana que vem. Se cadastrou para essa aula, eu já estou em todas? Não, você está só nessa. Então, se você quer continuar acompanhando os conteúdos, você precisa entrar e cadastrar no link da aula do dia 2, do dia 9 e do dia 16. E lá, né, nos e-mails, a gente já tem colocado cada um desses links, tá bom? Para nos ver nas redes sociais, eu já vou mostrar, mas a nossa missão pessoal, né, minha e do Fernando, é de literalmente levar a saúde emocional às pessoas que estão inseridas dentro das empresas, apoiando-as a perceber o quanto o manejo das emoções impacta diretamente na sua vida pessoal e profissional. Por isso que a gente criou uma metodologia que é exclusiva a psicólogos, porque nós acreditamos que chegou o momento, efetivamente, olha que o Fernando não é psicólogo, o Fernando é um cara que já esteve do lado de diretores, de CEOs, ou seja, do lado da empresa. Então, tem uma visão também partilhada, não é só a visão da Bia, que quer cuidar de pessoas, também é a visão do Fernando de um mercado mais amplo, de uma visão, uma experiência, de estar numa cadeira de tomada de decisão, de que cada vez mais, né, o psicólogo precisa ocupar esse papel. Ele precisa estar lá mostrando que não é só a clínica que pode ajudar as pessoas, mas a psicologia, de uma forma geral, ela tem aí a incumbência de ajudar as pessoas. Bia, Fernando, onde a gente encontra vocês? Em todos os lugares possíveis e imagináveis. Eu vou entrar agora aqui no IGTV para falar qual é a reprise da live que vocês precisam assistir, antes que eu me esqueça. Senão daqui a pouquinho eu vou esquecer. Deixa eu só achar aqui onde está o IGTV. Já achei muito bem. Lá tem muitas coisas, inclusive foi do lançamento da turma depois, porque que a gente falou, né, de uma série de coisas. Deixa eu só achar aqui. Foco, PPE, Plantão Psicológico em Empresas. É uma live que a gente fez lá em março do ano passado, que também tem essas informações que são super importantes. Bacana? Fê, eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver como que eu faço para parar o compartilhamento, se você puder me ajudar, porque agora eu estou em dúvida. Muito obrigada, Fernando Serra. Você é um menino da tecnologia, ele me ajuda. E vou olhar para o bate-papo para ver o que vocês estão, né, falando aí sobre esse mercado exclusivo. Então, só para fechar, antes de eu começar a responder as perguntas, de uma forma bem leve, eu procurei trazer de uma forma bem leve, eu fiz uma chamada ao contrário. Eu fiz uma chamada dizendo assim, e aí, por que você não está na empresa? Por que enquanto psicólogo você não está lá? O mercado está lá, né? Ele é exclusivo a gente. Enquanto isso, as pessoas estão, né, tomando conta de tudo isso. Então, vamos lá. Se você está aqui, se você tem interesse, a gente tem uma metodologia, a gente tem um passo a passo, tem roteiro, tem script, tem quantos minutos cada um, tem uma série de coisas que vai fazer com que você consiga facilitar,
né, Fernando? E fazer a saúde emocional acontecer dentro dos seus clientes. Agora eu vou parar para perguntas, Fê, se você quiser me ajudar a responder, se você quiser ir direcionando também. Opa, legal. Nós temos muitos comentários, temos poucas perguntas, mas se você olhar por aí, elas estão marcadas, se for andando, passeando... Você vai começar de cima para baixo ou de baixo para cima? Só para eu ir junto com você. Acho que é melhor começarmos de baixo para cima, porque assim fica direitinho. Por isso as primeiras são as primeiras. Isso, mas eu caí, então eu não tenho as primeiras. Eu só tenho quando aparece Bia voltou. Eu vou lá, eu vou dizendo você. Olha, a Massoshi está aqui, oi, Massoshi está cá, é verdade. Gente, é muito engraçado. A Massoshi, as meninas lá de Angola, é a nossa grande parceira em Angola, né, Massoshi? Isso mesmo, gente. Querida, já conhecemos a Massoshi, veio para o Brasil antes da pandemia. Eu conheço, Fernando não. Eu estou a olhar aqui as perguntas, nós temos aqui alguns comentários, mas eu vou passar os comentários. A Silva diz que, bom, não vou fazer os comentários na mesma. É um caminho sem volta, cada vez mais terá necessidade do nosso trabalho nas empresas, sim, sem dúvida nenhuma. A Jussara diz que, Bia, dentro da psicologia... esta é uma pergunta interessante. Bia, diz a Jussara Melo Zambelli, Bia, dentro da psicologia, o PPS encaixa mais em aconselhamento psicológico ou apoio psicológico, já que não é psicoterapia? Boa pergunta. Então, Jussara, é uma pergunta muito interessante. Ele não se encaixa em nenhuma das duas questões. Ele se encaixa literalmente em manejo das emoções. A gente dirige, tanto que a metodologia chama plantão psicológico dirigido. A gente dirige, e aí talvez as meninas de gerência que está aí, né, podem colocar, a gente pega pela mão e ajuda esse funcionário, essa pessoa, a olhar para suas emoções e a perceber como que ele as sente e como que ele pode lidar dali para frente. Então, nem é um aconselhamento e nem, o que ela falou primeiro, Fernando? Um apoio. E nenhum apoio. É uma direção, literalmente. A gente dirige ele a olhar e manejar essa emoção. Que legal. A mesma Jussara pergunta, Bia, nas empresas que vocês trabalham, tem algum tipo de avaliação de saúde emocional ou dos índices de produtividade medindo o antes e o depois do trabalho de PPE? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Depende, Jussara. Isso a gente normalmente trabalha com a empresa antes. Mas o que a gente faz é o seguinte, nós não mensuramos, a gente não vende para a empresa mensurar. A gente apoia a empresa a olhar para alguns índices antes e alguns índices depois, e ela fazer esse mensurar. Às vezes a gente, e olha que interessante, quando a gente faz isso, a gente vende mais horas de consultoria, tá? Porque é uma coisa você vender só o PPE, né? E depois você vender todo esse processo. Você quer falar, Fê? Não, é interessante que há determinados, não acontecem todos, mas já aconteceu em algumas empresas, ser instantânea a reação dos atrasos e das faltas das pessoas, só pelo facto de terem ali um acolhimento. Isso é muito interessante. Teve uma empresa que, por exemplo, assim, eles foram mensurar e uma coisa que aconteceu foi assim, no dia que ele tem o PPD, ele não atrasa, ele não falta, ele está lá. Então, né, é um bom indício. São empresas que, por exemplo, começaram a contratar a gente mais. Né? A gente pode fazer um pacote por ano, e aí a gente vai vendo aqui, então acaba acontecendo sim. É bem interessante. Mas, só para fechar, Fê, quando a empresa precisa da nossa ajuda para isso, a gente vende mais horas de consultoria, só que a gente só apoia a empresa que tem que mensurar, porque os índices são dela. E existem outras variáveis que não só o plantão psicológico para dizer se está melhorando ou não. Tá bom, Jussara? Não, até porque quando se fala de um manejo de emoções, reflete necessariamente com os pares, com as hierarquias, com toda a gente, porque a própria pessoa tem uma produtividade diferente. Esse é o objetivo, melhorar a pessoa para que ela possa ser mais produtiva. Lembram-se daquilo que nós falámos há pouco, é como uma máquina variada que é arranjada. Produz mais, produz melhor. Não é? Então, gente, a Francisca de Fátima Leite Lima Carvalho diz, sou psicóloga clínica e estou no ambulatório da empresa, mas acompanho os colaboradores a cientizarem, deve ser a conscientizarem, provavelmente. Que legal, isso é um bom passo, isso é bem legal. Bem importante. Assim, eu costumo sempre dizer para as meninas, principalmente, esses dias a gente teve com a Débora essa situação, a Débora estava lá para conduzir um plantão, e ela ficou muito insegura, e ela falou, Pia, como que vai ser isso? E eu falei para ela assim, Débora, toda a nossa experiência dentro de RH,
a gente conscientizou, né, Francisca? A gente faz esse trabalho o tempo todo. Então, literalmente estar ali a serviço da saúde mental, da saúde emocional. Então, é bem legal, né, contar com psicólogos como você que estão dentro das empresas, e eu fiz isso durante muitos anos também. Bem legal mesmo. Legal, aqui temos alguns comentários. Aliás, a Lúcia diz, interessante, quero inscrever-me. Lúcia, vai ter que esperar até o dia 16 de março, mas até lá vai ter muita informação. Tem muita coisa, Lúcia, fica com a gente. A Luciana diz, Lúcia, venha fazer parte da comunidade do PPE, você vai se encantar. Com a Lúcia aí, Lu. Isso mesmo. O Jenison diz que é uma formação fantástica. A Letícia Aranda diz que a Bia e o Fernando dão todo o suporte necessário para nós. Sim, damos sim, e podemos explicar o porquê, por causa da nossa missão. Do nosso propósito da nossa missão. A Kelly diz que a metodologia é fantástica, é super aplicável, traz muita segurança para nós que somos psicólogos clínicos, sem contar com o suporte da Bia e do Fernando. Gente, é muito interessante vermos isto. Não é só psicólogos de RH que têm esta capacidade de entender as empresas. Nós temos alguns alunos de psicologia clínica só e que nunca tinham saído da clínica e que se estão a sentir bem à vontade neste processo. Legal. A Helena, esta respondo eu. A Helena pergunta assim: podem dar uma prévia do valor da metodologia? Nossa, Helena, o valor da metodologia, eu posso lhe dizer que aquilo que eu acredito são vários bilhões de dólares reais, aquilo que você quiser. Porque nós acreditamos de verdade que o valor desta metodologia é de dar aos psicólogos a oportunidade de eles entrarem e enverdarem por algo de novo e levarem a psicologia para fora da clínica. E quando o psicólogo sai para fora da clínica e chega às empresas, tem um mundo de oportunidades e vai afetar muito mais pessoas. Então, a capacidade de afetar positivamente as pessoas na sociedade, para mim, é uma coisa que não é mensurável. O valor, nossa. Mas eu estou a fugir à pergunta porque eu percebi a sua pergunta. Quanto é que vai custar o curso? O preço no dia 16, Elaine. No dia 16 você vai saber o preço. Mas o valor é gigante. Justamente por isso que o preço só vem no dia 16, tá bom? E o preço vem no dia 16, mas estejam tranquilos, porque o nosso objetivo não é enriquecer vendendo a formação de PPE. Pelo contrário, nós precisamos que haja muitos psicólogos formados em PPE para podermos ir para as empresas. A nossa consultoria precisa de profissionais formados em PPE. Muitos, em toda a parte do Brasil, em Angola, em Portugal, seja onde for. Então, gente, Luciana Mingotti diz para a Juliana vir para a nossa comunidade, é assim mesmo, Juliana. A Sílvia diz que entender a empresas te leva para o outro nível financeiro. Nossa, grande verdade. E muito interessante. Se vocês ainda não tinham parado para pensar, pensem bem. Uma coisa é eu estar num consultório a atender um paciente. Outra coisa é quando eu chego a uma empresa e tenho 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 pessoas para fazer um plantão psicológico. Nossa, eu sozinho não consigo fazer um plantão psicológico. Claro que não. Percebeu porque é que existe uma comunidade PPE? Percebeu porque é que nós precisamos de formar muitos psicólogos que sejam e tenham uma metodologia de forma a que vários profissionais possam ter todos o mesmo método a trabalhar dentro das empresas? Pois é, gente, tudo tem uma explicação. A Luciana diz aí, Helena nos acompanha até ao final, você vai ver que o preço é muito menor que o valor do curso. Sim, é verdade, mas ainda estamos muito longe disso. E agora vamos lá. Manejar as emoções. Agora chegamos aqui, temos as empresas... Ana Zilda tem uma pergunta importante que você não marcou. Eu estou com você já. Ok, então continua. Deixa eu ver. Peraí. Luzia, foi ótimo. Que bom que você gostou, Luzia. É muito, muito legal. A Fabiana, antes da Luzia, tem aqui uma pergunta também, não? A Lívia. A metodologia é baseada no ACP. O que é ACP? Eu não conheço. Me diga o que é, Lívia, para eu poder te responder, tá? Kelly, ok. Fabiana, como empresas... As empresas, quando compram o seu produto ou serviço, faz o PPE todos os colaboradores? Não necessariamente. Depende, Fabiana, a gente vai entender qual que é a necessidade. A gente tem trabalhado muito com liderança, porque ela ajuda nisso que a mídia está publicitando, essa necessidade de trabalhar aí os líderes, tá? Então, Ana Zilda,
Nazilda faz uma excelente questão, uma ótima pergunta. Nazilda pergunta se o Conselho autoriza esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho é que o Conselho tem que autorizar? De consultoria em empresas? De desenvolvimento de pessoas? Nós não fazemos psicoterapia dentro da empresa. Por isso, por acaso, é uma profissional de psicologia que vai fazer o plantão psicológico, porque nós, empresa, achamos que só o psicólogo é que deve trabalhar com a nossa metodologia. Mas é uma decisão nossa, porque se disséssemos que os coaches poderiam trabalhar com a nossa metodologia, já não eram psicólogos. E por isso, como não fazemos psicoterapia, como não fazemos nenhuma atividade que seja necessário a autorização do CRP, nem está em causa sequer. Mas isso não implica uma coisa que é muito importante, o nosso extremo cuidado com o código de ética do psicólogo, porque para todos os efeitos é um profissional de psicologia, é um psicólogo que está lá. Então nós temos muito cuidado com isso. E isso é uma coisa que vocês vão ver nas próximas aulas, que é, uma relação muito importante de psicólogo com a empresa, com o funcionário e o código de ética e como é que isso se resolve tudo. Então, em consultoria, inclusive, né? E em consultoria, inclusive, exatamente. Isso já vai complementar a pergunta da Nazilda e a da Deodete, que é, Bia, Fernando, qual a posição do resultado do trabalho? É possível informar o cliente, a empresa? Então, nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Que eu não preciso informar o conselho, Nazilda, porque é um trabalho de desenvolvimento, não é psicoterapia, mas, ao mesmo tempo, eu também não devolvo informações para a empresa. E aí, nas próximas aulas, quando a gente contar o que é o PPE, vocês vão entender aí esse processo de como a gente não devolve, tá? Bem legal. Você auxilia a olhar as emoções... Desculpa, Fê, você estava fazendo, eu já estou te atropelando. Não, é isso mesmo, é a Kelly. A Kelly está a responder. Você auxilia a olhar as emoções e manejar. Isso é algo que as pessoas não fazem e traz normalmente muitos prejuízos. Por isso é que estas revistas que a Bia falou, o mundo inteiro despertou, efetivamente, para a necessidade de se trabalhar as emoções, nomeadamente, e de trabalhar o ser humano enquanto ser humano dentro das empresas. Não é? E é interessante porque nessas reportagens eles não falam de fazer psicoterapia, nem na Folha de São Paulo. Eu trouxe essas duas fresquinhas, uma do dia 14 e essa que é de fevereiro e março. Eles não falam fazer psicoterapia, eles falam de trabalhar a saúde emocional. Por isso que essa aula, quando eu falo do mercado exclusivo, é uma chamada para a gente assim, mas por que outras pessoas estão falando de saúde emocional? E nós psicólogos não. Porque nós psicólogos estamos focados no conselho, na psicoterapia, em uma série de coisas que está muito focado para a atividade clínica e não para a psicologia enquanto ciência a serviço do mundo. Ao então, a nossa da sociedade, exatamente. É dirigida para isso que a Kelly colocou, né? A gente ajuda ele a olhar para as emoções e manejar, desculpa. E, de fato, as pessoas não sabem fazer isso. Então, a metodologia tem esse objetivo, né? A Júlia fala, mas, Bia, vocês vendem vários produtos, certo? Aí a gente vai vendendo várias coisas, mas não são muitas coisas diferentes, não. Normalmente, o que a gente vende, Júlia, é para literalmente fazer o PPD acontecer. Então, se uma empresa nunca falou de saúde mental, de saúde emocional, o funcionário não vai querer sentar lá com um psicólogo e ter 7 encontros com eles. Então, tem empresas que a gente começa com uma palestra de sensibilização, depois a gente faz um workshop, a gente faz uma roda de conversa, a gente faz uma oficina para falar de emoções. A gente trabalha o que a gente chama de escuta terapêutica, que são 3 encontros já para ele começar a dar uma manejada nas emoções, para chegar no PPD. Então, isso tudo é um complemento e dentro do curso a gente fala de todos esses serviços, tá bom? Isso mesmo. A gente não ensina cada um desses serviços. O que o curso traz é aprender o PPD, mas a gente fala que esses são serviços complementares que todos vocês podem ter, né? Inclusive na hora de desenvolver o portfólio de vocês, tá? Júlia, vamos com 1h20 e de qualquer forma você pergunta aqui uma coisa interessante, que é como chegam às empresas. Vamos falar isso também nas próximas aulas. Nas próximas aulas, Júlia. Ver o nosso produto, sim, como é que nós fazemos isso, nós vamos explicar. A Camila tem aqui uma pergunta e eu vou... Nossa, agora estou triste, de verdade. Camila diz... Tenho um certificado de terapeuta e formação em administração de empresas. Posso fazer o curso? Camila, não. Por tudo aquilo que nós dissemos anteriormente, nós acreditamos de verdade que é muito importante a experiência, o know-how, o
saber fazer de um psicólogo, a formação de psicologia. Por isso é que nós limitamos exclusivamente a psicólogos a nossa metodologia. Camila, já pensou fazer um curso de psicologia? Júlia, mas eu perguntei se vocês também fazem presencial em Portugal. Ai, Júlia, que passou essa pergunta? Não fazemos presencial. Neste momento estamos a fazer só online. Tudo online. E seja onde for, fazemos online, em qualquer lugar. Exatamente. Brasil. Cochilei, não completei o raciocínio. Vocês entenderam? Ai, que legal, Francisca. Eu acho que a Francisca diz que cochilou e não completei o raciocínio, mas acho que nós entendemos e respondemos. Regiane, e quanto tempo demora esse trabalho nas empresas? Gente, também vamos responder nas próximas aulas. Vocês queriam tudo hoje. Nós gostaríamos de dar tudo hoje, mas teríamos que estar aqui muitas horas. Masoshi, não consegui perceber, sair do preconceito, diz a Lúcia, sair do preconceito. Lúcia, isso é importante para qualquer coisa no mundo. E sim, se o psicólogo tem preconceito de sair da empresa, de sair do seu cantinho da psicologia e ir para as empresas, pensem só uma coisa, psicologia é uma ciência linda e todas as ciências lindas estão à disposição do mundo. Não podem estar fechadas dentro de 4 paredes. Elas podem funcionar dentro de 4 paredes. Todas as ciências funcionam dentro de 4 paredes. Mas é preciso que as pessoas se incorporem, tomem posse, empoderem-se dessa psicologia. E isso é o psicólogo, tem que ir lá para fora. Então, a Juliana diz, não sei se entendi bem, precisamos ter no ar uma equipa para trabalharmos juntos. Não, Juliana, nós, por exemplo, começámos com pequenas empresas e atendendo pequenas empresas que podíamos atender 5 funcionários, 10, 15 funcionários, isto ao longo de alguns meses. Então não precisa de ter uma equipa. Além disso, se precisar de uma equipa grande para atender uma empresa que tem 5.000 funcionários, já percebeu para que é que serve uma comunidade PPE? Exatamente aquilo que nós falávamos há pouco. Imagine que existem 50 psicólogos, 100 psicólogos formados em PPE. Então, nós podemos nos socorrer de todos eles para irmos trabalhar para essas empresas. E temos forma de todos ganharem com essa situação. Gente, é muito legal, muito legal. Kelly diz que o preço do curso é infinitamente menor do que a riqueza do conteúdo e ainda mais uma nova área de atuação e ganho financeiro. Sem dúvida, Kelly. A Lívia diz abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers. Aquela pergunta da sigla que a Lígia colocou lá atrás. Lívia, a metodologia é baseada também numa abordagem humanista, mas é de Abraham Maslow. A gente trabalha com a teoria das necessidades de Maslow, tá? A Masoshi diz que precisamos de um movimento grande de psicólogos treinados para representarem bem a profissão do psicólogo e, acima de tudo, vivermos cada vez melhor da nossa profissão. Nossa, Masoshi, arrepiei aqui porque é isso mesmo, é literalmente isso mesmo. E a formação, muitas vezes a preparação do psicólogo não tem a ver só com a preparação em psicologia, tem a ver com outras coisas também é muito importante, que é perguntas como vocês já fizeram, como é que se chega às empresas, como é que eu vendo às empresas, importantíssimo. Masoshi Bia, fantástico como sempre, a tua atuação, a tua apresentação, vocês são uma dupla de luxo, obrigado. Temos uma certificação? Pergunta a Psi Pereira. Psi Pereira, nós não vamos ter neste curso uma certificação, mas vamos ter as pessoas, o nosso objetivo das pessoas que fazem este curso é que eles saiam como facilitadores. E sim, vão ser facilitadores da nossa metodologia, desde que, obviamente, assistam às aulas da metodologia do método. Caso contrário, não basta comprar o curso e dizer já sou facilitador. O curso para ser um facilitador. Valeu? Tá, e sim, tem ali uma avaliação. Isso mesmo. E aí, quanto tempo tem a formação? A formação tem sensivelmente, ela é online, vai estar disponível, mas normalmente em 2 meses, não chega a 3 meses, mas são 2 meses e qualquer coisa, temos toda uma turma, se fizerem as aulinhas todas direitinhas à medida que elas vão saindo, em 2 meses e 3 semanas, salvo erro, temos tudo absolutamente prontinho. Está bem? E saem, efetivamente, como facilitadores da metodologia. A Fabiana pergunta, a abordagem de Gestalt terapia tem muito a ver com esta metodologia PPE, não acham? Eu acho que não, Fabiana, eu entendo que você fala disso, mas eu falei, eu acho, mas não tem. A metodologia, ela foi
ela foi criada, pensada nas empresas, muito focada na necessidade da empresa e, como consequência, chegar ao funcionário. Mas eu entendo quando você fala sobre a Gestalt, e aí é um mundo de possibilidades, né? A Júlia fala que amou, que hesitou, enfim, acho que a gente chegou no final, Fê. E chegou no final, eu acho que sim, que bom. Que olha, você que fez a sua pergunta e a gente não respondeu, a gente fez de propósito, porque a gente quer você nas próximas aulas. E porque com certeza a gente vai responder a sua pergunta durante as aulas. E tem um motivo para a gente não ter respondido. Você precisa entender a metodologia. Uma resposta seca faz com que você não entenda todo o processo. Então, a gente espera aí, semana que vem, por exemplo, vai ser uma aula fabulástica sobre o que é essa metodologia. A gente vai contar, então, o que é o plantão psicológico em empresas, né, Fê? Isso mesmo. Gente, da nossa parte foi um prazer muito grande. Para quem estava à espera de estar aqui 45 minutos, tivemos 45 minutos a mais. Que bom que você interagiu connosco, que bem que nos faz interagir. Da nossa parte foi um prazer tremendo. Procurem dentro das nossas redes sociais, tem lá no nosso Instagram, vai ter a partir de amanhã já a próxima aula onde você se pode inscrever a partir de terça-feira. É muito importante. Entretanto, acompanhe os nossos e-mails, inscreva-se. Né, que queiram também estar dentro das empresas para vir para cá, para estar com a gente, né, Fê? Isso mesmo, aqueles que quiserem fazer só psicologia clínica não vale a pena, mas aqueles que querem sair eventualmente da sua casinha, do seu espaço e ir também para as empresas, chama eles, vem com a gente. Valeu? Gente, legal. Muito bem. Se vocês quiserem deixar uma palavrinha aí só para a gente ver, gratidão à comunidade PP por estar aqui, é por isso que a gente vai crescer muito, porque essa comunidade é muito forte, então eu não sei se eu vou falar o nome de todo mundo para não correr o risco de eu perder, né, então eu vou dizer aqui gratidão a cada um dos nossos, como eu brinquei no começo, e a gente vai chegar muito longe, estamos esperando por você, que está aqui hoje, que vai estar com a gente nas próximas aulas, tá bom? Um super beijo. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 21 horas. Até mais. Até terça, gratidão. Tchau, tchau.